Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Forex para iniciante, né? O Forex básico. Então, nessa aula a gente vai estar entendendo os conceitos básicos. O que que é Forex? Forex nada mais é que é Forex Exchange, que é um mercado de câmbio, onde envolve negociações de moeda, ou seja, a compra e a venda de uma moeda. Sempre no mercado Forex você vai se deparar com duas moedas, que é uma moeda base, que é a que vem primeiro, e a moeda de cotação, que é a que vem depois. E você vai estar vendo assim, conforme está nessa tela, uma barra, né? Vou estar te mostrando aqui também basicamente como que funciona. Então, dentro do mercado Forex, a gente simplesmente vai estar negociando moedas, ou seja, a gente tem a Libra, temos o GBP, temos o Euro, temos o dólar, enfim, a gente vai estar sempre especulando se o mercado, se aquela moeda vai valorizar ou vai desvalorizar e a gente vai conseguir lucrar um pequeno percentual baseado naquela análise que a gente faz, baseado naquela especulação que a gente fez, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador para mim tentar te explicar da melhor maneira possível nessa primeira aula como que envolve, né, essa compra e a venda de uma moeda, como que uma moeda desvaloriza e outra valoriza e como que a gente faz para ganhar dinheiro de fato dentro do mercado. Esses conceitos aqui você precisa ter conhecimento. Vamos lá. Bem, aqui a gente tem os conceitos básicos, né? Vou botar aqui conceitos básicos de Forex. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no meio. Aqui a primeira questão é o seguinte. Vamos imaginar que no Forex, no Forex sempre você vai ter assim, ó, euro barra USD, que é o euro dólar. Você vai ter GBP barra USD. Você vai ver USD barra JPY, que é a moeda do Japão. Enfim, você vai ter diversas paridades, né? Isso aqui é só para exemplificar. Então a gente tem aqui, ó, desse lado a gente tem o euro, tá? A gente tem o euro, que é a moeda base, e aqui desse outro lado a gente tem o USD, que é a moeda de cotação. Então aqui também da mesma forma, né? Ou seja, a gente tem o GBP como a moeda base e o USD como a moeda de cotação. O que que seria isso, né? Deixa eu exemplificar para você aqui. Quando você, basicamente, a gente vai depois ir para as plataformas, a gente vai entender como conectar tudo, né? Vamos por passo para a gente poder entender. No mercado, quando você vê o euro, ele está vindo como uma moeda base, ou seja, ele é a moeda que quando você vê lá no gráfico, basicamente, o gráfico subindo, que você vai ver geralmente barras, várias barrazinhas, o gráfico subindo, quer dizer que esse euro ele está valorizando e o dólar vai estar desvalorizando, porque a gente está aqui o USD, que é referente ao dólar americano, tá? Deixa eu botar aqui, ó, dólar americano, tá? Então esse aqui é referente ao dólar americano, para você não confundir. E aqui é o euro, né? Moeda da Europa, lógico, tá? Então desse lado aqui a gente tem a moeda deixa eu botar aqui de amarelo. Então a gente tem esse conceito básico aqui, só para a gente poder exemplificar aqui e não ficar perdido, tá? Beleza? Aqui, ó, se você reparar, o que que acontece nesse cenário? Toda vez que o dólar está valorizando, o euro vai estar desvalorizando. Toda vez que você vê o mercado caindo, né? Ou seja, você vai ver um monte de gráficozinho ali, a barrinha caindo, você vai ver que o dólar está desvalorizando e o euro vai estar valorizando. Basicamente, um precisa valorizar para o outro desvalorizar, certo? Sendo que às vezes você fica perguntando, pô, mas da onde vem isso, né? Como que o mercado se movimenta? Como que faz para que o euro esteja valorizando ou o dólar esteja desvalorizando? Basicamente, o Forex é um mercado global, né? Mundial. Por quê? Porque ele envolve todas as moedas, praticamente de quase todos os países. Então, como que funciona aqui nessa relação? Vamos imaginar que você queira viajar para os Estados Unidos e você esteja na Europa. Né? Vamos dar um exemplo que você esteja em Portugal e você quer ir para os Estados Unidos. Então o que você faz? Você não tem como simplesmente chegar lá nos Estados Unidos e utilizar o euro, porque lá a moeda euro não é válida naquele país. Então não que não seja válida, é comercializada, ela não é movimentada naquele país. Então o que acontece? Você precisa pegar o euro dentro do seu país, simplesmente comprar o dólar. Né? Então, ou seja, você vai procurar geralmente uma casa de câmbio e você simplesmente vai comprar o dólar.
Ou se você, por exemplo, vai comprar uma passagem, automaticamente você tem um cartão internacional, ou se você vai comprar algum produto, certo? Que não seja no seu país, você automaticamente está dentro do mercado fora, você está fazendo esse câmbio. Então vamos imaginar que agora você quer, né, vou dar um exemplo, voltar para o nosso exemplo, você quer fazer uma viagem, basicamente você precisa pegar o dólar, né, ou você precisa pegar o euro, comprar o dólar. E nesse momento que você está comprando o dólar, você automaticamente está vendendo o seu euro. Então, por isso que nesse momento que você está vendendo o seu euro, o que acontece? O euro está perdendo, está sendo desvalorizado naquele trade que você está fazendo, sem você perceber que você está fazendo um trade, o euro está sendo desvalorizado e o dólar está sendo valorizado naquele momento. Por quê? Porque você está comprando o dólar, ou seja, você está especulando ali, lógico, sem você perceber, você quer simplesmente comprar sua passagem ou você quer fazer qualquer outra transação ali, você quer comprar o dólar. Então, automaticamente, você está desvalorizando aquela moeda que você tem em mãos, porque você precisa comprar a outra. E assim serve também para o GBP, serve para quando a gente tiver aqui o USD, né, que é o dólar americano, e a moeda do Japão, que é o Yen, né, o JPY. E assim temos diversas outras moedas, que a gente tem também o AUD, o AUD, o USD também, tá? A gente tem o dólar australiano, o dólar americano, basicamente a mesma coisa, que funciona assim. E assim, quando você está no mercado, existem vários traders naquele momento que estão simplesmente especulando que o mercado vai subir e outros estão especulando que o mercado vai descer naquele determinado ativo. Vários bancos, vários investidores, grandes fundos que estão naquele momento ali movimentando também. E assim faz com que aquele ativo, aquela moeda, ela seja valorizada ou desvalorizada. Sem contar também que o Forex ele é movimentado muito em questão de notícias, conforme a gente vê aí, acontece uma notícia forte no país, aí aquela moeda automaticamente ela acaba perdendo um pouco o valor, né? No caso, dependendo daquela paridade, ela acaba sendo desvalorizada em cima daquela outra moeda, porque um país tá indo bem financeiramente, o outro já não está indo tão bem, então assim acaba que vai sendo desvalorizado em cima daquela moeda. Então são vários fatores, mas como eu expliquei, eu não vou ficar explicando aqui para fazer com que você entenda isso aqui como algo complexo, e sim como muito mais fácil de entendimento, tá? Então deixa eu simplesmente você entendendo aqui já basicamente o que é o Forex, que é a compra e a venda de uma moeda. Então vamos para o gráfico aqui, a gente não vai baixar a plataforma agora, nada, só para fim de entendimento. Então vamos pegar aqui o MetaTrader. Bem, aqui a gente está dentro do MetaTrader, não fica tranquilo até o presente momento aqui, eu não vou estar baixando nada, depois você vai entender como baixar, mas é para fim de entendimento. A gente está aqui, ó, dentro da plataforma MetaTrader 4, que no caso onde você faz o envio e o fechamento de uma operação, que no caso você faz o seu trade aqui. E basicamente você está vendo nesse momento esse monte de barra e você fica, nossa, o que é isso? No começo, muitos anos atrás, quando eu iniciei também, aquilo foi realmente, também me deixou, no caso isso aqui, deixou realmente meio confuso. Falei, pô, nossa, o que é isso? Não tô entendendo essa linha, essa barra. Fica tranquilo, se você seguir comigo passo a passo, você vai entender. Olha, basicamente, a gente tem dentro do mercado essas barras, conforme você está vendo, que nada mais é que é o candlestick, que a gente tem aqui o gráfico de barra, que é o menos utilizado, que nada mais, tipo assim, é questão de visual para você fazer suas análises. Temos aqui o candlestick e temos de linha, né? Se você passar o mouse aqui, ele vai te mostrando aqui. Geralmente o mais utilizado é o de barra. Basicamente, se você parar para analisar, a gente tem aqui, ó, essa barra verde, tem essa barra vermelha, essa barra vermelha, essa barra verde, barra vermelha e assim por diante. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que eu estou gravando essa aula, o mercado se encontra fechado. O mercado Forex, ele funciona, no caso é as corretoras, brokers. Ele simplesmente funciona de domingo a partir das 19 horas e fecha na sexta-feira às 19 horas. No caso, quem fecha são as corretoras. O Forex ele nunca fecha, ele sempre fica funcionando 24 horas, porque, conforme eu expliquei, é um mercado que movimenta o mundo inteiro. Sem um Forex, praticamente, você não conseguiria viajar, você não conseguiria fazer altos investimentos, você não conseguiria
basicamente comprar uma coisa no exterior, porque você precisa desse câmbio, você precisa fazer essa transação o tempo todo. As pessoas que compram lá fora, enfim, as pessoas que compram aqui também no Brasil, precisa do mercado Forex para isso. Só que a gente consegue ver aqui, quando você automaticamente vê essa barrinha verde aqui, ó, no caso que essa aqui é a linha do preço, e aqui você vê aqui que a gente tem o euro-dólar, que eu dei o exemplo lá no começo falando. Então a gente vê aqui que o euro é a moeda base e o dólar, né, que é o USD, é a moeda de cotação. Nota que aqui também eu vejo, né, onde está o par que eu tô, o euro, e aqui também me mostra, tá? Aqui é basicamente para a gente fazer o envio da ordem. A gente não vai fazer agora, a gente vai só entender aqui. Quando você vê essa barrinha aqui subindo, eu personalizei de verde, mas quando você vê basicamente essa linha aqui horizontal subindo, quer dizer que o dólar está sendo valorizado em cima o euro está sendo valorizado em cima do dólar, correto? Quando você vê essa linha descendo, por mais que ela desça bem um pouquinho, quer dizer que nesse momento muitas pessoas, grandes fundos, grandes investidores estão especulando que o euro, o dólar vai ser valorizado e o euro está sendo desvalorizado. Então quando você vê a linha descendo, o dólar, nesse cenário aqui, né, o dólar está sendo valorizado e o euro está sendo desvalorizado. E assim, vice-versa. Quando você vê subindo, o euro está sendo valorizado e o dólar está sendo desvalorizado, porque a gente está falando de duas moedas. Então, não tem jeito. Para que uma valorize, a outra precisa desvalorizar e ponto. E o que acontece? Na maioria das vezes, quando você for entrar no mercado, você às vezes vai se deparar sempre com o mercado subindo muito ou descendo muito, e às vezes você vai tomar até uma certa atitude, uma decisão baseado simplesmente que você viu o gráfico só subindo, essa barra só subindo ou só descendo. Só que a gente não se baseia somente nisso, a gente precisa entender mais a fundo de análise gráfica, a gente precisa de entender qual o melhor momento de dar uma entrada, qual o momento de sair do mercado. Tudo isso eu vou estar te ensinando aqui também, são conceitos básicos para que você entenda. A gente vai passo a passo para a gente não pular nenhuma etapa e você ficar perdido, conforme expliquei. E aqui, ó, a gente consegue ver que dentro do mercado a gente também tem uns times, que eu vou falar também sobre isso, sobre os time frames, que nada mais é que, se você ver aqui cada barra dessa aqui, no caso, como eu tô aqui, eu cliquei aqui no D1, que é uma barra, ela leva um dia para se fechar, ou seja, vamos supor que ela abre hoje, que você vê aqui, ó, que essa aqui fechou, certo? Então ela fechou aqui e abriu aqui. Então, como ela fechou aqui e abriu aqui, automaticamente, por isso que você está vendo essa linha aqui, esse pavio, essa sombra, quer dizer que é a mínima e essa sombra para cima quer dizer que é a máxima, ou seja, o máximo que essa barra aqui, esse corpo, ele ficou oscilando, ele chegou até aqui, tá? Ele chegou até aqui e depois a mínima que ele teve foi até aqui. E aqui o corpo foi aonde que ele iniciou, né? Ou seja, como esse aqui parou aqui o dia, fechou um dia e abriu aqui. Aí daqui para cá, o que que fez? Esse corpo que você tá vendo aqui, essa barra aqui, ela ficou oscilando, veio aqui embaixo, né? Ela ficou fazendo vários movimentos, ela pode ter ido lá em cima, veio aqui embaixo, agora voltou a subir e tá, que se encontra aqui. Então, como eu estou no gráfico diário, então dentro de um dia ela vai ficar fazendo essas oscilações, ela pode subir mais, ela pode descer mais, vai depender, só que agora como o mercado está fechado e quando o mercado abrir novamente, você vai automaticamente vai se reparar que abre outra barra. E assim, conforme a gente vai diminuindo os time, quer dizer o quê? Time frame menor. Então, ou seja, se a gente estava ali numa barra dessa de D1, automaticamente ela levaria um dia para se fechar. E quando você bota em H4, quer dizer que são 4 horas para que essa barra se feche e abra outra. Ou seja, então ela vai abrir e fechar a barra com menos tempo, porque a gente está falando de 4 horas. E assim vale para H1, M30, enfim. Eu vou estar te explicando uma aula específica sobre os time frames, como que a gente pode utilizar ao nosso favor, como a gente pode fazer análise. Calma, fica tranquilo, isso aqui foi só um conceito básico para a gente entender o nosso começo do nosso curso aqui, o que é Forex, da melhor maneira possível para você entender, como que a gente faz para ganhar dinheiro, como que o Forex é movimentado, como você acabou de ver, são diversos países, diversos investidores, bancos, grandes traders, enfim, N fatores que fazem com que o mercado movimente mais de 5 trilhões diariamente, tá? Chegamos ao fim da primeira aula, a gente vai para a próxima aula para a gente poder seguir o nosso processo, do nosso entendimento aqui do curso, beleza? Espero que você gostou dessa aula.